Esquema de segurança para a posse do presidente eleito Lula será revisto depois de um homem ser preso em Brasília com um arsenal de armas e bombas. O criminoso é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e pretendia criar um caos no país. Temos informações ao vivo agora da capital federal, chegando com a Thalita Almeida. Thalita. Bom dia, pessoal. Exatamente, olhares atentos aqui na capital federal. E como vocês disseram aí no início do jornal, o clima aqui bem tenso, né? A gente teve esse caso do sábado, eu vou detalhar ele daqui a pouquinho, inclusive com a fala aí do delegado, né? As investigações a partir do que aconteceu, que acabou assustando muita gente aqui na capital federal. E como você disse também, reforçando e modificando o esquema de segurança do presidente eleito Lula. Por quê? A gente teve, após esse caso que aconteceu no fim de semana, manifestações do atual ministro da Justiça, do futuro ministro da Justiça também, Flávio Dino, inclusive com uma publicação no Twitter dizendo o seguinte: a posse do presidente Lula, vou pegar aqui na íntegra, ocorrerá em paz. Ele disse: todos os procedimentos serão reavaliados visando o fortalecimento da segurança e o combate aos terroristas e arruaceiros também será intensificado. Ele finaliza dizendo que a democracia venceu e vencerá. Não só, né, o futuro ministro, como também o ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestou também aí pelas redes sociais, dizendo que os casos serão investigados, os olhares estão atentos, inclusive desde aquela manifestação que tivemos aqui na capital, com ônibus, carros destruídos, e o que aconteceu no fim de semana, no sábado, foi a prisão de mais uma pessoa, né, desse homem que você citou bem aí, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A ocorrência aponta que esse artefato que ele utilizava próximo ao aeroporto aqui de Brasília, inclusive atrapalhando aí, né, a movimentação, porque uma das pistas principais que faz a ligação da área central com o aeroporto teve que ser bloqueada após a operação da polícia. Esse artefato estava em um caminhão carregado com combustível, só para a gente recapitular, e após a operação da Polícia Militar, essa operação antibomba, foi detonado. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem é um empresário de 54 anos do Pará que veio para Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente, e depois de detido, ele ainda confessou o seguinte, que ele estava planejando esse atentado para o dia da posse, né, do presidente eleito Lula. A gente tem a fala aqui do delegado-geral da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, Robson Cândido, detalhando aí que, além desse artefato encontrado nesse ônibus, nesse caminhão, outros explosivos foram encontrados também durante a operação. Outras 5 emoções explosivas daquele mesmo modelo que foi detonado hoje pela manhã. É caseiro, então? Não, aquilo é uma emoção, né, detonante, aquilo é usado em garimpos, pedreiras. Ali ela ainda está na fase de ser preparada, que tem que ter o gatilho, que é outras questões que eles fazem um anexo nela, né, insere e faz a detonação. Bom, o delegado explicou o seguinte, que esse homem, ele tinha o registro como colecionador, atirador e caçador, ele tem o CAC, né, mas o documento estava em situação irregular. Outras pessoas vão ser investigadas, inclusive aquelas pessoas que a polícia disse que já estava observando desde aquela manifestação que terminou com essa confusão aqui no centro de Brasília. Até o momento daquela primeira manifestação, ninguém foi preso ainda, né, mas esse homem continua detido e, claro, todos os olhares das autoridades voltados para essa questão da segurança, essa semana que promete ser uma semana mais tensa, né, já que estamos perto aí do dia 1º, a gente vai acompanhar todos os detalhes daqui. Thalita, para quem está nos acompanhando na live, eu acho que tem o mesmo susto que eu levei, né? Eu não sou nada especialista, não entendo absolutamente nada de arma, então não vou ter a capacidade de escrever aqui, mas são 3 armas de grosso calibre, 3 armas enormes aqui, 4 pistolas, soco inglês, munição. Tudo isso foi pego com essa mesma pessoa? Exatamente. A polícia o que fez? Depois de prender aí, né, nessa operação ali perto do aeroporto, a polícia foi até a casa dele, no sudoeste. É uma região bem próxima que é o centro de Brasília, né, bem pertinho, inclusive, aqui dos estúdios da Band News FM. E na casa dele foram encontrados aí esses outros artefatos. Como você disse, também não sou nenhuma especialista, mas o vídeo chama atenção porque a polícia, né, gravando ali, tem muita coisa, né? Ele realmente estava preparado para
um atentado, como está sendo chamado aí, né, pelas próprias autoridades de segurança, ele tinha um arsenal grande, era uma coisa que, de acordo com as investigações, já estava sendo planejada há algum tempo, e aí o que a polícia investiga agora é a participação de outras pessoas, né, como ele tinha esse arsenal reforçado, né, pode ser que outras pessoas também tenham participado para aquisição, né, de outras armas de forte calibre, além das que ele já tinha como colecionador. Thalita Almeida trazendo as informações de Brasília pra gente. Obrigada, Thalita, linha aberta para você. Agora, o Coutinho, algumas observações sobre essa questão. Desde outubro, quando isso começou, quer dizer, novembro, quando isso começou, né? Essas pessoas em frente a quartéis, pessoas fazendo bloqueio de via, fazendo arruaça em rodovia, era uma coisa que a gente pontuava aqui no Jornal da Band News FM, que essas pessoas cometiam um crime, porque, número 1, o que elas estão pedindo é algo inconstitucional e está previsto que é crime, né? Elas querem uma intervenção militar, elas querem atentar contra a nossa democracia. Ele, inclusive, em depoimento, confessou isso. Ele disse, eu queria provocar o caos para gerar uma intervenção. Deixa eu até pegar aqui que eu tenho as aspas dele no depoimento. O que ele disse em depoimento, eu pretendia dar início ao caos para alcançar a decretação do estado de sítio no país. Estado de sítio é quando a gente tem restrição aos direitos, né, e restrição de atuação dos poderes legislativo e judiciário. Ou seja, ele queria algo criminoso. Ele planejou isso junto com as pessoas que estão ali em frente às Forças Armadas em Brasília. Como estão ainda em frente às Forças Armadas em vários locais do país. Por exemplo, aqui na capital paulista, fica numa rua que de um lado tem o Exército e do outro a Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta rua, ela está há 2 meses interditada. Essas pessoas botaram barracas, banheiro químico, botaram cavalete e a rua está interditada na Assembleia Legislativa e o Exército. Tá? Ninguém pode passar nessa rua. É uma rua que carros passariam para ir ao Círculo Militar, passariam para ir a um parque que tem ali, passariam para ir a uma escola municipal que tem nessa rua, passariam para ir a prédios de pessoas, né, residenciais que tem ali, passariam para ir a restaurantes e comércios que tem nessa rua. As pessoas não podem passar. Está fechada. 2 meses essa rua. Esse acampamento emporcalhando a rua, porque as pessoas comem ali, tem banheiro químico, tem barraca, tem... Eles estão ali há 2 meses fechando a rua, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, porque os carros não podem entrar ali. O carro não pode dobrar, é uma rua que passaria carro, não pode passar. E pedindo algo ilegal, criminoso. E aí o que nós pontuávamos, nós não, qualquer pessoa sensata dizia, o que eles estão pedindo é ilegal. Isso precisa ser contido no início, antes que se espalhe e que vire um crime maior. Acabamos de ver um crime maior, uma tentativa de um atentado terrorista que poderia ter acabado com algo muito sério. Essa pessoa botou uma bomba num caminhão próximo ao aeroporto de Brasília. Se isso não tivesse sido descoberto, isso poderia ter provocado, no final de ano, me parece movimento que ele em aeroportos. Tentou ativar e teria falhado. Exato. Movimento em aeroporto, próximo de um caminhão de combustível. Imagina o estrago que isso teria provocado em Brasília. Mesmo as pessoas que atearam fogo a um ônibus tentaram derrubar esse ônibus em chamas de um viaduto em Brasília. Essas mesmas pessoas. E o Estado está complacente com essas pessoas. O Estado está silencioso e complacente com essas pessoas. O que a gente está esperando? Se fossem mães aqui em São Paulo, vou dar um exemplo, nessa rua tem uma escola municipal. Por exemplo, se nessa escola municipal as mães não conseguissem vagas e ficassem ali 2 meses acampadas, será que elas poderiam ficar 2 meses bloqueando uma rua, essas mães? Não, elas teriam que ir para um mutirão da defesa, da Defensoria Pública de São Paulo, para entrar com uma ação judicial para tentar uma vaga na escola. Elas não poderiam ficar acampadas ali, impedindo o ir e vir das pessoas. Veja, você está comparando mães que estão buscando o direito de o filho dela estudar. É assim, eu tô tentando comparar até com uma coisa que a gente sempre fala assim, se fossem professores, se fosse o MST, né? Eu não quero botar nessas esferas. Tô dando um exemplo, se fossem mães pedindo vaga para um filho, uma escola municipal. Elas poderiam ficar bloqueando por 2 meses uma rua na capital paulista, movimentada perto da Paulista, perto do Ibirapuera. Não poderiam. Né? Se fossem mães que não conseguem vaga e colocam uma bomba perto, o que a gente faria com as pessoas? São terroristas, a gente iria prender essas pessoas.
Agora a polícia prendeu. Tá tentando descobrir. Mas o jornal o Globo fez uma denúncia seríssima no meio desse ano que eu não sei por que não repercutiu. Este governo, que ainda está em curso, porque nós não estamos no novo governo, facilitou a distribuição, o acesso a armas de colecionadores no país, e a gente viu ali armas de uso restrito com esse homem. Né? De uso restrito. Como assim? Ele estava com um porte de armas que não era mais regular. Como que essa pessoa conseguiu? De que maneira? Então, assim, ou a gente pune da maneira que a lei prevê, ou a gente realmente pode ter um caos. A gente tem uma posse aqui, né, que está agendada. É muito sério o que está acontecendo. É muito sério. E o Estado está sendo complacente, pelo menos até aqui. Ou a gente vai punir, ou a gente pode ter consequências muito mais graves. Muito mais graves. Porque quase tivemos. A gente continua girando a nossa equipe de reportagem, falando de outros assuntos. O presidente eleito Lula deve anunciar até amanhã os nomes de mais 16 ministros. O petista passou o Natal em São Paulo, retorna hoje à capital federal para concluir a montagem do ministério. Marina Silva deve comandar o meio ambiente e Carlos Fávaro a pasta da agricultura. Tem mais detalhes chegando de Brasília. Fala, Márcio Rocha. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nesta semana os nomes dos outros 16 ministros que faltam para completar a esplanada dos ministérios. Ao todo, 21 nomes já foram anunciados pelo novo governo e as indicações para os cargos que faltam devem ser confirmados até a próxima terça-feira. Aliados de Lula, os deputados Paulo Teixeira, do PT paulista, e Paulo Pimenta, do PT gaúcho, devem ocupar o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, respectivamente. Lula já se reuniu com a senadora do MDB, Simone Tebet, e com a deputada eleita pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva, mas afirmou que os possíveis novos ministros devem aguardar o anúncio oficial. Não perca a expectativa, porque tudo pode acontecer nesses próximos dias. Fim da greve dos pilotos e comissários de bordo no Brasil. Destaque chega agora com Amanda Oliveira. O Tribunal Superior do Trabalho vai homologar hoje, às 3h da tarde, a Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, o acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. A assinatura vai ser realizada hoje na presidência do TST, em Brasília. Esse acerto pôs fim à greve da categoria iniciada na segunda-feira passada. A nova proposta prevê um reajuste de 6,97% nos salários e benefícios, o que representa um ganho real de 1%, considerando a inflação. O acordo anterior, recusado pelos profissionais, previa o reajuste dos salários apenas de acordo com a inflação. A decisão sobre o encerramento da greve ocorre após uma votação que terminou neste domingo. 70% dos profissionais concordaram com a nova proposta e cerca de 29% votaram contra. No entanto, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklander, novas negociações estão previstas para o ano que vem, quando será discutida a Convenção Coletiva do Trabalho. A direção do sindicato entende e corrobora com a ideia de que, sim, essa proposta ela traz as melhorias, tanto financeiras quanto sociais. Poderia ser muito melhor? Poderia. Fato é que, se deixarmos ir para julgamento, isso não vai acontecer. Se aguardarmos aqui a ilusão de que vai haver uma nova proposta, isso também não vai acontecer. Bom, a gente falou bastante sobre esse assunto no sábado, né? Para quem acompanhou aqui a programação da Band News FM no sábado, nesse horário, mas foram mais de 1.000 voos que sofreram atrasos em 9 dos principais aeroportos do Brasil e mais de 450 que foram cancelados. Então, veja, uma greve que teve ali o pico da greve por 2 horas por dia, né? Mas, repito, nos principais aeroportos do país, entre 6 horas da manhã e 8 horas da manhã, que causou esse efeito gigantesco. Então, é uma greve que termina para todos os consumidores, todo mundo que voa, todo mundo que vai estar a lazer, que precisa de pegar um voo a trabalho, uma ótima notícia. E, como eu disse no sábado, algo que foi observado, um fenômeno que foi observado já desde o começo desse ano, quando a retomada aconteceu no mundo de forma um pouco mais rápida, um pouco mais abrupta, e que as empresas não estavam preparadas. Na Europa e nos Estados Unidos houve uma proporção muito maior do que aqui no Brasil, que não deixa de ser uma proporção também grandiosa, que eu falei, mais de 1.000 voos atrasados e mais de 450
cancelados, né? E se alguma dessas pessoas que está nos ouvindo teve algum tipo de problema, ela vai falar, não, para mim foi muito pior que na Europa. Óbvio, nos Estados Unidos. Cada um sabe o calo, onde aperta o próprio calo. Mas na Europa e nos Estados Unidos, houve uma diferença em relação à greve aqui, ao motivo da greve aqui no Brasil. Lá houve uma demissão em massa no meio da pandemia, no pico, no auge da pandemia, e as empresas não conseguiram recontratar. E lá foi motivada principalmente pelo pessoal que trabalha em terra. Pessoal de segurança, pessoal que coloca a mala ali na esteira, que organiza a sua mala, principalmente em empresas de terra. Normalmente são empresas terceirizadas, normalmente são funcionários de aeroportos. Sim, também afetou companhias aéreas. Aqui não, aqui me parece motivado justamente por funcionários, em especial pilotos, copilotos e também comissários de bordo. Então houve essa diferença. No final, os prejudicados sempre são os mesmos, né? Os consumidores, os passageiros, mas ainda bem, tomara que a gente tenha realmente daqui para frente uma situação bem mais tranquila para quem vai viajar, seja lazer, seja trabalho. Aliás, Coutinho, a gente vai seguir falando deste assunto, sabe por quê? Porque quem precisa tirar passaporte ainda vai ter que ter paciência. Isso porque os prazos para novas solicitações serão normalizados só depois que os pedidos mais antigos forem atendidos. Cerca de 100 mil pessoas estão na fila para emissão do passaporte. São pessoas que pagaram, inclusive, a taxa para emissão do passaporte. A confecção dos passaportes foi retomada no último final de semana, depois da interrupção por falta de orçamento. Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, os documentos de quem fez a solicitação entre os dias 1º e 22 deste mês serão produzidos gradativamente. A recomendação é que o status do pedido seja consultado no site da Polícia Federal e a ida ao posto para buscar o passaporte só ocorra quando aparecer a mensagem disponível para entrega. Ou seja, não adianta você ir agora, não vai estar pronto. Você tem que olhar lá no site da Polícia Federal e está aparecendo lá o disponível para entrega. Eu também estava lendo uma reportagem nesse final de semana que foi publicada pelo portal UOL, falando da diminuição, finalmente, do tempo de espera para você renovar o visto americano. A gente falou isso também durante todo o ano de 2022. Tempo de espera não só para renovação, mas também para você marcar a sua entrevista, para você fazer o seu primeiro visto. Então, se você perdeu o prazo para renovação, que chegou no Brasil a mais de 420 dias de espera. Com relação à renovação do visto, aquela que é praticamente automática, você só tem que preencher um formulário online, você tem de ir presencialmente a um consulado ou então a uma agência americana no Brasil, faz ali um trâmite burocrático muito rápido e tem o seu passaporte retido e depois eles entregam, se você optar, na sua casa já com o visto renovado. Essa renovação, repito, renovação, estava durando 8 meses. Agora o tempo de espera caiu para menos de um mês. Então, uma ótima notícia que foi divulgada pelas embaixadas e consulado americano aqui no Brasil. Com relação à sua marcação de uma entrevista, que estava, como eu disse agora há pouco, acima de 400 dias, caiu um pouquinho. Caiu para menos de um ano, 11 meses é a média, mas ainda é uma média muito alta. Vou dar uma dica e vou ficar tranquilo para dar essa dica, porque não é nada ilegal. Existe um sistema que você contrata particular numa espécie de despachante para você conseguir agilizar a sua renovação de visto. Repito, não é irregular. A gente pergunta para os Estados Unidos e para a Embaixada Americana sobre isso, eles não vão falar que não, que recomendam de jeito nenhum. Eles vão falar, não, tente se você conseguir agendar sozinho, fazer tudo sozinho e ficar de plantão ali dando o famoso F5 no computador, talvez você consiga ser encaixado em uma entrevista um pouco mais cedo, mas você pode contratar um serviço, custa em média entre 350 a 400 reais a mais para você pagar por essa pessoa, que na verdade o nome técnico se chama algo em torno de auxílio consular, mas no Brasil é o famoso despachante, né? Ele vai te orientar quais as documentações que você precisa reunir para fazer essa entrevista e de quebra ele vai te fornecer uma pessoa que vai ficar dando F5 para você, para tentar te encaixar o quanto antes. O Rei Pelé continua internado em São Paulo. Quem está lá em frente ao Hospital Albert Einstein é a Juliana Yamaoka. Oi, Juliana.
Oi, Ellen, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha na Rádio Band News FM, quem nos acompanha também pela live, confere que eu tô aqui mais um dia, né, de plantão, em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade. A gente trouxe a informação hoje pela manhã que não há expectativa da divulgação de um novo boletim, né, do estado de saúde do rei, que está internado aqui desde o dia 29 do mês passado, para uma reavaliação da terapia quimioterápica para o tumor de cólon, né? Em contato rápido com uma das filhas do rei, durante o final de semana, Flávia Arantes do Nascimento, eles tiveram uma ceia aqui no hospital, né? Todos os 6 filhos reunidos, inclusive quem reside nos Estados Unidos, né? O Joshua e também a Celeste, os gêmeos, Kelly Nascimento também mora por lá, mas já estava programado passar as festas de final de ano por aqui. Um clima, apesar da gravidade, né, da doença, relativamente de confraternização, né? A gente viu alguns registros nas redes sociais das filhas, do próprio Edinho, que é o técnico do Londrina, e não pode fazer as visitas diárias por aqui. Então, quem tem se revezado mais é a Flávia, a esposa Márcia e também a própria Kelly. Mas a gente fica aqui na expectativa, né, de uma nova informação, mais pelas redes sociais do que pelo hospital, né? Porque a última atualização foi na quarta-feira da semana passada, quando a gente teve essa informação da progressão da doença oncológica, mas antes desse último boletim, 9 dias anteriores sem notícias, né? Então a gente não tem atualizações diárias, né? Nenhum horário certo. Então a gente fica mais acompanhando as redes sociais da família e fazendo essa apuração também, que eu tenho acompanhado de perto desde o aniversário, né? De 80 anos do rei. Ele completou 82 anos em outubro desse ano, que a gente tem monitorado, né, esse quadro de saúde, já tem convivido com alguns problemas, já não faz aparições públicas há muito tempo, a última foi em 2018, né, num evento aqui em São Paulo, inclusive com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A gente lembra que, por exemplo, tinha uma expectativa muito grande da presença dele na abertura de cerimônia dos Jogos Olímpicos do Rio, que também não aconteceu. Ele fez uma cirurgia também no quadril, há alguns anos, então a locomoção dele já não estava legal. Então a gente segue acompanhando ele, que vem num estado mais recluso, né, nos últimos anos, e também, como eu falei, as movimentações pelas redes sociais da família, que é basicamente onde a gente tem se abastecido para entender o que está acontecendo de fato com o rei, mas a situação é delicada, isso a gente sabe. Ju, você falou de última aparição pública em 2018, né? A gente até se espantou aqui, é verdade, a gente está puxando na memória. As aparições do Rei Pelé mais recentes foram sempre remotas, né? Via rede social, né, Ju? Então, teve até aquele evento, não sei se você vai se lembrar, Coutinho, um pouquinho antes de 2018, com o Mbappé, né? O Pelé gosta muito do Mbappé, tem toda essa simbologia, né, do Pelé ter sido o jogador mais novo na história a conquistar uma Copa do Mundo. O Mbappé conquistou aos 19, né, Couto, na Rússia em 2018. Ele felicitou também muitos jogadores durante a Copa do Mundo do Catar, mas a gente sabe que não era o Pelé, escrevendo isso nas redes sociais, tem uma equipe, né, toda envolvida de comunicação. Ele tem um carinho, tem se manifestado também, não com muita frequência, mas gravado, mandado, na verdade, não gravado vídeos, mas nas redes sociais com o Rodrigo. Lembra quando o Rodrigo deixou o Santos a caminho do Real Madrid? Um carinho muito grande por ele, um contato com o Neymar, que procura sempre homenageá-lo. O Santos, que nos últimos anos, Couto, teve uma preocupação em homenagear o Pelé em vida, né? Então, colocando pet na camisa. No ano que vem, o Santos vai jogar com a coroa em cima do símbolo. Isso foi votado no novo estatuto, né? Os conselheiros se reuniram, então, no Paulistão do ano que vem isso já vai acontecer. Em vários momentos também, quem vestia a camisa 10 acabou homenageando o rei. Uma época o Soteldo, no aniversário, tinha a coroa, né, no número 0, ele é o atual camisa 10 do elenco do Santos, né, o venezuelano. Então há uma preocupação muito grande. A nova Vila Belmiro, que foi votada recentemente pelos sócios e que a construção vai começar no ano que vem, também vão ter espaços dedicados ao Pelé, né. Dentro da vila tem o Museu Memorial das Conquistas, que a história do Santos acaba se misturando com a do próprio rei, né? O Museu Pelé não é dentro da Vila Belmiro, é no centro, né? Na parte histórica da cidade de Santos. Então há uma mobilização para manter essa memória do Pelé, que não nasceu em Santos, né? Ele é mineiro, de Três Corações, mas é isso, Couto. Constantemente a gente tem se abastecido mais de rede social, né? Ele que faltou em muitos compromissos de patrocinadores por falta de condição de saúde de ir na Copa América quando o Brasil sediou. Na pandemia ficou mais recluso, teve inclusive recentemente Covid, né? Antes dele dar entrada no dia 29 de novembro, a intenção também era fazer uma reavaliação das condições respiratórias, apesar dele ter tomado todas as doses, né, da vacina, mas tem 82 anos, né, Couto? A saúde é debilitada, especialmente para um atleta que teve o alto rendimento fazendo parte da vida inteira dele, né? Infelizmente é uma situação muito delicada, né? O fato de o último boletim médico ter sido divulgado na quarta-feira e não ter tido nenhuma atualização para cá, infelizmente, não é um bom indicativo, né? E a gente aguarda, então,
novo posicionamento por parte dos médicos. A Juliana Malca vai continuar à frente do Hospital Albert Einstein. Juliana, só para a gente se despedir, então, você já falava, mas só para reforçar, desde amanhã, movimentação em frente ao hospital, basicamente de jornalistas, né? Isso, basicamente jornalistas. O acesso da família não é por esse portão. Isso já tive a confirmação com a própria Flávia. Eles estão acompanhando o pai o dia inteiro, sempre tem alguém que fica durante a noite com ele, né? No Natal, uma situação mais atípica, até pela celebração familiar, todos quiseram estar presentes por aqui, mas eles não acessam por aqui, até para evitar o contato com a imprensa. Na quinta-feira, que foi o dia seguinte à última divulgação desse boletim médico, a movimentação ela estava intensa por aqui, mas de quinta até hoje tem a sensação de que ela foi aumentando aos poucos, tanto que o cercadinho aqui reservado para a imprensa, nessa entrada principal, ele tem aumentado aqui de tamanho, a assessoria do hospital também vem acompanhando, atualizando a gente, então de fato vejo muitos jornalistas também de veículos internacionais, né, então a preocupação constante justamente por essa ausência de notícias, de boletim médico, enfim, a família hoje também não postou nada, o último post foi ontem à noite, né, da Kelly dizendo que eles estavam reunidos mais uma noite, mas é isso, qualquer atualização, óbvio, vou acionar vocês, tá certo, Couto? Tá bom, obrigado, Giana, bom trabalho para você, até mais tarde, reforçando para quem nos ouve em São Paulo, para quem nos ouve de outro lugar e que tem algum tipo de exame, visita, marcados para o Hospital Albert Einstein, em funcionamento normal do hospital, não há nenhum tipo de bloqueio. Deslizamento de terra em Minas Gerais. Informações com o Jader Xavier. O Corpo de Bombeiros continua na busca por 2 pessoas desaparecidas na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, após um deslizamento de terra. Na madrugada do Natal, após 2 horas de forte chuva, 4 casas foram atingidas pela queda de um barranco. Famílias que confraternizavam no local foram soterradas. 2 pessoas morreram, outras 2 estão desaparecidas. Segundo a Defesa Civil, 9 vítimas foram resgatadas com vida, 5 continuam internadas. Chacina em Manaus, a manchete chega agora com Arthur Coelho. Começam a ser ouvidos os 12 policiais militares suspeitos de participação em uma chacina em Manaus. Eles foram presos no sábado depois de um vídeo circular pela internet na qual os policiais aparecem abordando 2 homens e 2 mulheres na última terça-feira. Imagens de câmera de segurança também mostram o momento em que o carro que aparece no vídeo passa por uma avenida acompanhado de 2 viaturas. No dia seguinte, as mesmas pessoas foram encontradas mortas dentro do carro visto nas imagens em uma rodovia. As vítimas tinham marcas de violência. Susto em um voo com o cantor Zé Vaqueiro, no Ceará. Os detalhes com o Caio Passos. Um jatinho particular que estava o cantor Zé Vaqueiro sofreu uma pane sistêmica e precisou ter o voo interrompido logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O artista seguia para Serra Talhada, em Pernambuco, onde faria um show neste domingo. Sua participação no evento foi cancelada. Em nota, a assessoria do cantor explicou que a pane sistêmica afetou a estabilidade da aeronave e que toda a equipe estava imensamente abalada com o acontecido. Por fim, o cantor pediu desculpas ao público. E o frio extremo continua na América do Norte. Quem atualiza pra gente a situação é o Thiago Muniz. A previsão do tempo aponta que as nevascas e as ventanias vão continuar atingindo boa parte dos Estados Unidos e do Canadá nesta segunda-feira. A combinação continua fazendo vítimas. Pelo menos 34 pessoas morreram em consequência do mau tempo, de acordo com a agência de notícias Associated Press. O estado de Nova York deve registrar a queda de mais 30 centímetros de neve na manhã de hoje. A governadora do estado, Kate Hochul, pediu às pessoas que fiquem em casa porque há dificuldades para o atendimento à emergência. A maioria das viaturas dos bombeiros está parada sem conseguir deixar as bases. E ainda hoje a gente vai conversar com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Barão. -7, hein? Temperatura agora está com sensação térmica de -13 nesse momento em Nova York. Já, ainda nesse jornal, a gente vai conversar com o Eduardo Barão por lá. Se ele estiver bem quentinho e conseguir falar. Certamente exatamente. CBF estaria de olho em Zinedine Zidane para ser técnico da seleção brasileira. A informação foi publicada pelo jornal francês L'Équipe. A assinatura do contrato dependeria apenas do treinador, que foi carrasco do Brasil nas Copas do Mundo de 98 e 2006. Oficialmente, a CBF diz que a busca pelo substituto de Tite só será feita no ano que vem. E aí, Coutinho? Zidane, hein? Será? O que você acha? Bom,
de cara, vai ter uma barreira gigantesca do idioma, né? Já, gente, o Zidane acho que fala espanhol, deve facilitar um pouquinho, mas não vai falar português. Se bem que tem muitos jogadores, a esmagadora maioria dos jogadores da seleção brasileira falam 2 idiomas, pelo menos, que jogam e já estão acostumados com técnicos estrangeiros, né? Talvez isso não seja uma grande barreira. Confesso que dos técnicos estrangeiros que poderiam assumir a seleção brasileira, o Zidane não estaria ali na minha lista dos 5 mais. Mas, a ver. A CBF é tão maluca que, de repente, pode ter uma reviravolta nessa história. Eu digo o seguinte pra você, Ellen, nada que a CBF anunciar vai me surpreender. Bom, já que estamos falando de futebol... Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Hora de conversar com Milton Neves. Menino, mas você rejuvenesceu aí nessas férias, te fez bem, bom dia. Pois é, Ellen, foi o sol, acho, né? As noites bem dormidas, a gente acaba ganhando alguns anos a menos aí. Conta pra gente a fonte da juventude. Né? Milton Neves está descansando. Lucas Belotti. E aí, ele está descansando, está repousando neste final de ano, mas ele mandou pra cá um parlatório, uma fala pra gente aqui, né, Lucas Belotti? Novidade envolvendo jogador brasileiro na Europa, Ellen. Atacante brasileiro Matheus Cunha, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Wolverhampton da Inglaterra, campeão olímpico em Tóquio no ano passado, foi anunciado como uma espécie de presente de Natal do clube inglês para sua torcida. E a torcida que está precisando desse presente. O time atualmente é o lanterna da Premier League, o campeonato inglês. No novo clube, Matheus Cunha terá 2 brasileiros naturalizados como seus companheiros. Matheus Nunes, que hoje defende a seleção portuguesa, e o Diego Costa, que já atuou pela seleção espanhola. Diego Costa, que também tem uma carreira de muito sucesso na Europa atualmente, no Wolverhampton da Inglaterra, companheiro de ataque do Matheus Cunha.